Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem formato do cubo é igual a... Pessoal, olha só, vamos voltar aqui no enunciado que ele dá uma informação super, hiper, mega importante. A fábrica produz 2 barras de chocolate, um no formato de paralelepípedo. Pessoal, paralelepípedo é o formato de um tijolo. Sabe aquele tijolo baianinho? Então, formato de um tijolo. Aquele tijolo baianinho é aquele tijolo maciço que não tem os buracos no meio, tá? Então, esse é o formato de paralelepípedo. E o outro formato são cubos com mesmo volume. Essa informação é a chave para você resolver a questão, ok? Então, olha só. Ele deu as arestas, ou seja, o tamanho do paralelepípedo. Ele mede 3 centímetros de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. Então, o que você tem que fazer? O desenho. Faça o desenho. Olha só, eu fiz o desenho do paralelepípedo e eu fiz o desenho aqui do meu cubo, ok? E a questão falou que esse paralelepípedo tem aí, ele mede 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento. Vou colocar aqui, ó. 18 centímetros de comprimento. E ele mede quanto? 3 de largura. Vou colocar aqui, ó. 3 de largura. E que mais? 4 de espessura. 4 centímetros de espessura. Primeira coisa. Todas essas medidas foram dadas em centímetros. Ótimo. Fique esperto que se ele der em alguma delas em uma unidade diferente, você tem que converter. Deixar tudo na mesma unidade. Então eu tenho 18 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Esse paralelepípedo, pessoal, nada mais é do que uma barrinha de chocolate também, que você compra por aí. Aquelas retangulares. Muito bem. Então, o que a gente quer saber? A questão falou que ambos têm o mesmo volume, ou seja, a quantidade de chocolate, tanto na que tem formato de paralelepípedo como na tem formato de um cubo, são iguais, tem a mesma quantidade de chocolate. Ele quer que eu descubra qual é o tamanho desse cubo, qual é o tamanho das arestas, ou seja, aqui do lado do cubo, ok? A aresta é isso aqui, ó. Vou marcar a aresta para você. Isso aqui é uma aresta do cubo. Essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra. E essa aqui é outra aresta. E o que é importante no cubo? Todas as arestas possuem o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho, tá ok? Então, olha só, para eu descobrir qualquer informação pelo cubo, eu vou ter que trabalhar pelo volume, que ele fala que os volumes são iguais. Então, eu vou calcular o quê? O volume desse paralelepípedo, vou chamar de VP, V de volume e P de paralelepípedo. Como é que eu calculo? Vou fazer a área da base vezes a altura, enfim. Você pode pensar da seguinte maneira, a área da base, ou você pode chamar aqui, ó, a área da frente, desta frente aqui, multiplicado pela espessura. Você pode calcular o volume dessa maneira. Resumindo, você vai fazer 18 vezes 3 vezes 4. 18 vezes 3 é a área aqui da frente do paralelepípedo. E 4 é a nossa espessura. Você multiplicou as 3 medidas, você achou o volume. Sempre, num paralelepípedo, multiplicou essas 3 medidas, comprimento, altura e espessura, você vai achar o volume. Então, o volume desse paralelepípedo aqui, pessoal, é igual a 216, certo? Então, a questão fala que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo. Como é que eu calculo o volume do cubo? Olha, o volume do cubo é igual a a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, a área da base, ou então a área dessa face, vezes aqui a espessura. Muito bem.
eu não tenho nenhuma medida. Como é que eu vou calcular o volume? Vou dar uma letra para cada uma dessas medidas da aresta. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de A. Ou não gosta de usar A? Pode usar, quer usar X? Pode. Eu ia usar A por causa de aresta. Quer usar X, você pode usar. Eu vou usar X. Vou colocar aqui X, que é a medida dessa aresta. Qual é a medida aqui da altura? Também é X. E qual é a medida da espessura? Também é X. São todas iguais. Como é que eu calculo o volume? Eu calculo o volume fazendo a área aqui da base, ou a área aqui dessa face, que é X vezes X, multiplicado pela espessura do cubo, que também é X. Isso aqui vai ser igual ao quê? X ao cubo. Olha, se você falou 3x, eu vou te dar um puxão de orelha. X vezes X vezes X é X ao cubo. Tá ok? Se você estivesse somando, seria 3x. Você está multiplicando, então é X ao cubo. Eu estou enfatizando isso porque tem muita gente que não presta atenção nisso e dança. Muito bem, eu achei o volume do cubo. Certo, eu chamei de X ao cubo. Olha só, ele não falou que o volume do paralelepípedo e do cubo são iguais? Então, em vez de eu escrever aqui volume do cubo, eu posso simplesmente escrever aqui o valor desse volume, que é 216. O volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, que é igual a 216. Se o valor do paralelepípedo é igual a 216, o valor do cubo também vai ser. Então, 216 é o valor do volume do cubo. Isso é igual a x ao cubo, que ou seja, é a aresta elevada ao cubo. Agora é só resolver essa conta. Então, você vai ter aqui, ó, x ao cubo é igual a 216. Eu apenas inverti o lado aqui, ó, da nossa equaçãozinha, ok? Como é que eu resolvo isso? Eu quero saber o valor de x, não x ao cubo. Então, esse x é uma potência. Passo para o outro lado fazendo a operação inversa, que é a radiciação. Então, meu x vai ser igual a raiz cúbica de 216. Cuidado! Se é x elevado ao quadrado, vira raiz quadrada. Se é x elevado ao cubo, vira raiz cúbica. Se é x elevado à quarta, vira raiz com índice 4. Tá ok? O índice é esse númerozinho aqui que a gente coloca aqui nesse vão, digamos assim, do meu símbolo. Ok? Então, como é que eu vou resolver raiz cúbica de 216? Eu já ensinei a fazer isso lá no Calcule Mais, na parte de decomposição em fatores primos. Se você não sabe fazer isso aqui na mão, vai lá assistir as aulas, tem bastante aula sobre isso para você treinar bastante todos os tipos de raízes cúbicas aí, para você fatorar na mão sem calculadora. Eu vou passar a resposta direto. A raiz cúbica de 216 é igual ao quê? 6 centímetros, porque todas as minhas medidas estavam em centímetros. Então, cada aresta aqui do meu cubo vale 6 centímetros. Certo? Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B, 6 centímetros. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!